Bem-vindos ao programa Fisiochat. O programa Fisiochat é uma parceria do curso de fisioterapia da PUC de São Paulo e da TV PUC. Meu nome é Rodrigo Andrade, eu sou fisioterapeuta e docente do curso de fisioterapia da PUC de São Paulo. Eu sou a Juliana Schultz, fisioterapeuta e docente do curso de fisioterapia da PUC de São Paulo. O nosso tema de hoje é a corrida. É uma prática física que vem aumentando o número de praticantes numa proporção muito grande, não só no Brasil como no mundo. E para falar um pouquinho sobre esse tema com a gente, nós trouxemos dois profissionais especialistas no assunto. A Vanessa Abreu, bem-vinda, Vanessa. Ela é nutricionista, graduada e pós-graduada pela Escola Paulista de Medicina e proprietária da clínica Top Nutrição. E o Nelson Evencio, que é treinador de corrida, né? Ele é graduado e pós-graduado em treinamento desportivo e administração de marketing esportivo pela Universidade Gama Filho. Ele é diretor-presidente da Nelson Evencio Assessoria Esportiva e da Associação dos Treinadores de Corrida de São Paulo. Bem-vindo. Bem-vindo, boa tarde. Nelson, eu vou começar fazendo uma pergunta para você. A gente está percebendo, né? A gente lê nas revistas, vê nas mídias sociais, lê nos jornais, que cada vez mais pessoas vêm aderindo à prática da corrida, não só em São Paulo, como no Brasil e no mundo, né? Por que isso está acontecendo? O que esse boom da corrida? Bom, a corrida ela é uma prática prazerosa, isso é muito importante, e as pessoas descobriram que você não precisa correr para ganhar. Então, não é como futebol, que se você não for o primeiro, você não é o melhor. Não, você não precisa correr para ganhar. Você precisa correr para se divertir, para participar, para ganhar saúde, para fazer amizade, para se relacionar com outras pessoas, para aliviar as tensões do dia a dia. Então, as pessoas elas estão indo para a corrida porque não tem mais esse compromisso. Não, você tem que ser o melhor, você tem que ser o primeiro. Então, ficou uma coisa muito mais democrática. Menos competitiva. Menos competitiva. Então, o que cresce muito é a corrida participativa. A competitiva também está crescendo porque entram mais pessoas no mercado, mas a corrida participativa hoje ela é uma coisa mais, ela é mais democrática, né? Então ficou mais fácil para todo mundo, né? O gordinho, o magrinho, o alto, o baixo, o mais velho, o mais novo, todo mundo está correndo, né? Isso chama participativa, que é aquele grupo de pessoas que se reúne para participar de eventos, as pessoas de que não vão ganhar a corrida, elas vão para participar, vão para se divertir, vão para completar, para ganhar medalha, para ter uma experiência positiva, mas não necessariamente vão para ganhar. Vão para disputar, não vão para disputar com ninguém, elas vão para participar, né? Certo. Nelson, as pessoas correr na rua tem um grande, vamos falar assim, um problema com isso. A pessoa pode só pôr o tênis e a rua é pública, então pode sair correndo. Qual é o problema aí? Qual a importância de uma preparação física para essas pessoas? Bom, se a pessoa vai só correr, não vai participar de provas, como ela sai na rua para andar de bicicleta, eu vou só pedalar na rua, não tem muito problema. Mas tem impacto, você aumenta o teu batimento cardíaco, então você pode sobrecarregar teu organismo, você pode ter uma lesão. Então, principalmente quando a pessoa pensa em treinar corrida, né? Eu vou treinar para participar de uma corrida. Aí, quantas vezes por semana você vai treinar, quanto que você vai descansar de um dia para o outro, o que você precisa fortalecer de musculatura. Até o próprio tênis, não é só calçar o tênis, precisa ver o modelo de tênis para aquele tipo de corrida. Então, tem uma porção de fatores que as pessoas não consideram, né? E que acabam prejudicando quem vai fazer a coisa pensando na saúde, né? Se ela não se cuidar direito, ela pode se machucar, né? Sim, e até para já fazer um link com a Vanessa, Sim. Eu acho que não é só pôr o tênis e sair correndo, e também acho que a alimentação é importante, né? Tem algum nutriente, alguma dica que você dá para quem quer correr? Para corrida, qualquer atividade física, na verdade, você precisa consumir algum nutriente energético, você vai gastar energia, né? Então, o carboidrato é muito importante. Isso é um problema, porque muitas pessoas correm também pela estética, né? Tem a parte de, quero participar, mas tem a parte estética também. E aí vem a parte de muitas mulheres não quererem consumir o carboidrato, o medo, né? O carboidrato é um vilão. E, na verdade, ele é o nutriente mais consumido durante a prática esportiva. Então, é importantíssimo o consumo adequado de carboidratos para a prática da corrida, né? Então, tem que ter um consumo adequado para que tenha uma performance boa, né? E até pela estética também, né? Porque as pessoas pensam que só cortar o carboidrato e, na verdade, ele é o nutriente mais importante para o desempenho físico. Porque tem essas dietas da moda, né? Falando de corrida, também essas pessoas estão ligadas nas mídias sociais, que também estão ligadas nessas dietas. Então, que é a dieta zero carbo, que já tiveram variações, né? Porque a dieta de baixo carboidrato
faz tempo que existe, né? Aí mexem com alguma coisa ou outra, né? Porque a dieta sem carboidrato, é para emagrecer. Realmente emagrece, mas a pessoa perde muita massa muscular, o que não é legal também para um treino de corrida, que você precisa ter força, você precisa ter resistência, dependendo do tipo de exercício, né? E aí a pessoa faz uma dieta, emagrece, mas aí o intestino não funciona, daí tem outra dieta que aí inclui farelo de fibra de aveia, coloca um pouquinho mais de fibra para funcionar o intestino, daí dá algum outro problema, daí inventam outra dieta sem carboidrato. Então já existe faz tempo variações de dieta sem carboidrato, é moda e eu acho que não é interessante para quem está praticando porque esporte. Porque acho que emagrece rápido, né? Acho que essa tem um efeito rápido, as pessoas ficam felizes. As pessoas felizes, têm pressa para emagrecer, mas para quem faz a corrida, com certeza pode emagrecer bastante, mas perde massa muscular e não tem um bom rendimento esportivo. Então, para a corrida, não é legal cortar. Tem algum perigo? Acho que isso é bem importante a gente frisar. Assim. Tem algum perigo essa pessoa que corta esse tipo de alimento e vai correr? Sim, porque pode ter uma hipoglicemia, né, que é uma queda da taxa de açúcar no sangue, então as pessoas podem ter tontura, desmaiar, então não é interessante uma dieta com baixo teor de carboidrato. Tanto que é o nutriente que eu mais recomendo para pré-treino, o consumo adequado de carboidrato. E aí é variável de indivíduo para indivíduo e do tipo de corrida. Você vai correr 5, 10, 15, 20, 42, quanto que você vai correr? Você vai precisar de uma quantidade diferenciada de carboidrato dependendo do treino. E aí as pessoas passam mal no treino, não conseguem fazer o treino. Não sei o que está acontecendo, estou tendo calafrio. Comeu, tomou café? Não, só tomei um copinho de café, sei lá, qualquer coisa assim. Passa mal café preto e sai não pra consegue correr. fazer o treino, né? E o desempenho cai. E aí pode, inclusive, desmaiar no treino, né? E aí o treinador que está lá que passa apuros, né? Você tem algum caso, Nelson, sei lá, acompanha, assim, por exemplo, de pessoas que começaram a fazer um acompanhamento nutricional e melhoraram a performance? Melhoraram bastante. Tem uma Rafaela Bueno, que é uma corredora mais competitiva. Ela sempre correu bem, sempre teve um corpo legal, mas a partir do momento, e ela fazia dieta restritiva, né? E a partir do momento que ela foi num profissional de nutrição, que é uma coisa muito importante, e não é qualquer um ter que ir no profissional de nutrição, não é o fulano que corre, não é o outro que... A blogueira. A blogueira de fitness, não é copiar a dieta da blogueira. E no profissional que estudou para aquilo. Então ela começou a fazer uma dieta que era uma dieta completa e aí melhorou o shape dela, melhorou a musculatura, melhorou o desempenho e ela começou a correr mais rápido, óbvio, né? Porque ela estava comendo direito, né? Você vê que é um mito mesmo. Ela ficou com o corpo melhor e ainda correu melhor. E as pessoas olhavam mais, para ela, né? mas para ela fazia, olha como ela tem um corpo bonito. Então você olha depois, não, ficou muito melhor. E para mim, como treinador, ficou muito mais fácil treinar porque a pessoa estava comendo direito, né? Sim, ela tinha combustível para queimar, Exatamente, né? tanto que a performance dela comparando as épocas é fora do normal. Já era boa, ficou excelente, né? Mas o que a gente tem que ressaltar também é que tem algo chamado individualidade biológica. Então, o que funcionou para ela pode não funcionar para mim, porque as pessoas, esse é o problema, eu acho que de blog, de revista. Eu conto a minha experiência, o meu sucesso, e aí a outra pessoa quer fazer igual, e muitas vezes o treino não é igual, o sono não é igual. O estilo de vida não é igual, então tem que levar em consideração a individualidade de cada um para saber a quantidade que vai consumir, né? Acho que esse é o maior problema, tentar copiar o que está dando certo para alguém, para atriz, para alguém famoso, para algum atleta, e às vezes não funciona. Lógico. A gente tem algumas perguntas do pessoal de casa. Vamos lá? Meu nome é Walter, sou de São Paulo. Eu gostaria de saber, para um corredor de 42 quilômetros numa maratona, qual a alimentação correta, qual a quantidade dessa alimentação e quanto tempo antes ele deve se alimentar? Bem complexa a pergunta dele, hein? É um livro isso, né? Isso dá um livro. É um programa de vários programas, vamos falar um programa de horas, vários programas. Eu acho que quem está treinando para 42 quilômetros, bom, tem um treino de um período razoável e a gente específico, né? Tem que estar um tempo treinando, fazendo treinos mais longos, né? Aí o treinador pode falar melhor. E a gente tem que estar vendo essa alimentação desde o treinamento, né? Eu não posso me preocupar só com o dia da prova, né? Mas que tem que ter um consumo adequado de carboidrato e no caso de 42 quilômetros eu já começo a aumentar esse carboidrato dias antes da prova, não penso só no momento da prova. Tem que ter um café da manhã, geralmente as provas acontecem de manhã,
tem que ter uma refeição, um café da manhã reforçado em carboidrato, e para 42 quilômetros eu tenho que suplementar o atleta também durante a prova. Só que essa suplementação a gente tem que fazer testes, né? Porque cada pessoa tem uma aceitação. Então a gente tem que trabalhar a alimentação durante. É um preparo, né? 42 quilômetros, ninguém calça o tênis e sai correndo. Claro. Então é um preparo que a gente tem que ter meses antes. Tanto em treinamento quanto na alimentação. Tem um tempo mínimo que vocês acham que precisa? Assim, falar, eu quero daqui 3 meses correr, dá ou não? Eu preciso de 42 mais tempo. quilômetros, não. Não, né? Sim. 42 quilômetros, não. Porque É uma coisa assim, depende de cada um. Mas, por exemplo, a pessoa que nunca correu, ela vai começar com 5 quilômetros, depois ela vai para 10 quilômetros. Aí no segundo ano de treino, ela vai fazer lá 15, uma meia maratona. Para no terceiro ano de treino, talvez ela fazer uma maratona, porque aí ela já está com a musculatura preparada, ela já suporta treinos de mais longa duração, ela já tem uma base para conseguir treinar para fazer a maratona. Acho que é até importante a gente ressaltar que é o tipo da pergunta que não tem como responder no programa mesmo. Ele vai precisar de um acompanhamento livro, né? multiprofissional. E assim, é muito individual isso, mas sim. o ideal é você trabalhar para treinar para uma maratona a longo prazo. Agora, quem já corre, corre muitas vezes por semana, já correu meia maratona, aí normalmente treina uns 6 meses a 8 meses voltado para uma maratona e faz bem. Tá. Mas para quem nunca correu, assim, tem que pensar que é longo prazo. E que acho que o ideal é que seja gradual mesmo, né? Para não lesionar. Para não lesionar, até para não perder a graça, né? Já chegou lá no... Daí vai fazer o quê, né? Uma vez eu fui numa empresa, né? E o dono da empresa, né? Ele corria pouquinho e aí ele perguntou, você acha que em 6 meses eu posso fazer uma maratona, né? E aí a pergunta é a seguinte, em 6 meses eu sou o estagiário que está fazendo faculdade, vira diretor da empresa? Não vira, ele precisa passar por processos de preparação. Excelente analogia para dono da empresa. Mas ele imaginava que não, eu posso, eu sou uma pessoa persistente, eu vou me dedicar, eu sou focado, eu vou conseguir. Pode ser até que consiga, mas que não que custe muito caro isso, que ele se machuque ou que ele não consiga e fique frustrado, né? E daí vamos dizer, eu resolvo hoje, Nelson, fazer a correr. Eu vou lá na clínica da Vanessa, ela faz uma dieta para mim e começa a correr com você. Quantas vezes por semana é o ideal para quem quer começar agora? Vamos pensar que eu vou focar 5 quilômetros, depois 10, essa sequência que você falou. Quantas vezes por semana o ideal é eu correr, eu ter um repouso? Como é que Toda funciona? atividade física, o ideal é no mínimo 3 vezes por semana, né? Sim. Então, menos do que isso, os intervalos entre uma e outra ficam muito longe. Então, vamos começar aí pelo menos 3 vezes por semana. Tá. De corrida. Se você puder fazer uma musculaçãozinha, que é muito legal, mais 2 sessões de musculação, já são 5 treinos na semana. Por isso que precisa de um treinador para calcular quanto que você demora para se recuperar de um treino para o outro, para um treino não matar o outro, e precisa de uma nutricionista, porque você precisa comer para você se recuperar. Então, comer corretamente. Mas normalmente é isso, você vai treinar sua corrida 3 vezes por semana, tá legal já, para correr 5 quilômetros tá legal. Tá. Acho que tem mais uma pergunta, né? Vamos ver? Olá, eu sou o Walter Júnior, eu moro em São Paulo. Eu gostaria de saber, quando as pessoas iniciam uma corrida, geralmente elas iniciam sem um treinador. Eu gostaria de saber quais os conselhos que vocês teriam para quem está começando uma corrida. Primeiro, não treinar sem acompanhamento de um treinador, que você pode se machucar. Mas é importante fazer uma avaliação médica para ver se tem algum problema cardíaco, para ver se tem algum problema muscular, para ver se isso não vai agravar com a corrida, se isso não vai piorar. Mas não precisa. Precisa sim. Eu já tive casos de gente que até já corria sozinho, foi fazer exame médico e passou mal. E foi direto para a cirurgia. Teste de esforço. Teste de esforço, então, com um médico acompanhando. As pessoas acham que não acontece, que não tem perigo, mas tem perigo sim. Só quem está lá na prática que sabe como que funciona. Né? Então, precisa fazer avaliação médica para ver se está tudo em ordem. Aí precisa contratar um treinador para montar o programa de treino. Ter calma, respeitar essas etapas de treinamento, né? Cuidar da alimentação, são vários fatores, né? Mas... Nelson, você nota muita diferença de quem corre na esteira e quem corre no chão mesmo, na rua? Essa acho que é uma pergunta bem clássica. A esteira normalmente você corre saltando, né? O movimento contrário, né?
E na corrida de rua, não, você não tem você não realiza esse salto que faz na esteira, né? O giro da esteira é diferente da... Mas e aí, quem treina A pode... gente tenta fazer as duas coisas, né? O ideal é que corra... Eu prefiro mais que corra na rua, mas por uma questão, às vezes, até de segurança, de horário, as pessoas correm na esteira. A esteira é bom para você adquirir ritmo de corrida, porque você coloca lá um ritmo e mantém aquele ritmo que é mais difícil fazer na rua, né? Eu gosto até das duas coisas, né? Mas muito mais a corrida de rua, né? Corrida de rua tem subida. Tem subida e passa o tempo muito mais rápido. Acho que até para a cabeça tem contato é mais com a legal, natureza. né? A esteira, às vezes, o tempo não passa. Você toma sol, né? Você tem... Dependendo de onde Absorve você mais estiver. vitamina D. Às vezes não é arejado o local, então você corre e não sai do lugar e sua, fica encharcada. Então na corrida de rua tem aquele ventinho, tem a variação de visual, isso torna a coisa mais motivante. Né? Ah, sim. Eu acho que para essa parte de bem-estar nem se compara, né? Principalmente se você corre num parque, se você corre num lugar arborizado, se tem numa praia, por exemplo, tem aquela paisagem bonita, não se compara com ficar correndo no lugar, né? Não. E a lesão é diferente? Você acha que tem... Tem diferença de impacto, né? A rua tem um pouquinho mais de impacto, mas tem alguns... a própria repetição da esteira, aquele movimento que você faz, tem alguns tipos de lesões que eu percebo, que é principalmente de banda iliotibial, que acontece maior essa lesão aqui na parte lateral. Para corredor de esteira. De esteira, quando a pessoa vai correr na rua, porque as corridas são na rua, às vezes ela sente um pouco mais o impacto, então tem um pouquinho mais de dor na canela, porque não está adaptada a correr na rua. Sim. O ideal é fazer as duas coisas, né? Mesclar, mas eu sempre prefiro que corra mais na rua, e de preferência em trilha ou em terra batida, não em asfalto. Tá. Porque o impacto é maior. Né? Existem provas também em esteira, mas a maioria é na rua. Sim. Então, mesmo quem está treinando para fazer prova, para participar, se treina só na esteira, quando vai para a rua tem uma dificuldade enorme. Né? Então, lá na esteira você está super bem, quando vai fazer uma prova na rua, sente dificuldade pela diferença de terreno, de altura. Exatamente. Que acho que é a especificidade, né? Exatamente, você tem que treinar para aquilo que você vai competir, né? Então, e na alimentação, Vanessa, tem algo que você recomenda, por exemplo, para o maratonista, durante a prova, ele tem que... Eu vejo que eles tomam, né, tem um saquinho, um gelzinho. O famoso gelzinho, tem que... A partir de 1 hora de exercício contínuo, um exercício aeróbico, a taxa de açúcar no sangue vai caindo e a gente tem que repor esse carboidrato. No caso do corredor, é muito famoso o gel porque é fácil de carregar, né? Porque você tem alguns outros esportes que você consegue levar suplemento líquido, garrafinha, levar alimento, mas na corrida não tem como. Então, o gel é o mais prático. Sim. E aí, a cada hora de exercício, a gente tem que repor esse carboidrato para que a taxa de açúcar se mantenha estável e a performance continue. Porque senão a gente vai gastando, dá uma hipoglicemia, você não consegue continuar uma prova longa. Então, em provas longas, em treinos longos, tem que ter essa reposição de carboidrato e aí o mais fácil para o corredor é o gel de carboidrato, né? E aí sempre usando com hidratação, porque o gel é um concentrado de carboidrato com vários níveis de absorção. Sim. E aí precisa estar hidratando e aí a gente consegue ter um resultado bom até o final do exercício, da prova, né? Mas tem que ter uma reposição, se não usar nada... daí o motor para no meio do caminho. Daí né? não adianta um bom treinador, né? Vocês têm que trabalhar muito em conjunto, né? Sim, não tem como, né? Inclusive, eu tenho que mandar o planejamento do treino para ela ver os dias que a pessoa vai treinar mais, o dia que ela precisa ingerir para ela fazer mais. uma dieta. Exatamente. Vanessa, acho que muita gente acaba falando assim, as provas normalmente, essas corridas são de manhã. E daí tem gente que não consegue tomar um bom café da manhã porque tem enjoo. É verdade. E aí, né? Esse tipo de pessoa que não consegue ter uma boa ingestão calórica antes de uma corrida. Aí eu uso a suplementação, né? Tem que ser. Nutricionista esportiva, né? Eu falo que como nutricionista eu prezo muito uma alimentação mais natural possível, eu acho que é o mais saudável, mas no caso do esporte, e é o que eu falo, cada caso é um caso. Nesses casos eu entro com a suplementação já logo cedo, porque acordar, já passei a noite inteira em jejum e ainda vou fazer uma prova, não tem como ficar sem se alimentar bem. Então aí pelo menos entra a suplementação, né? Sou a favor de suplementação. Sim. Porque tem gente que não consegue comer de manhã, né? Não tem enjoo. E o próprio exercício eu até falo, tem alguns alimentos, como nutricionista, eu sempre oriento, vamos consumir alimentos ricos em fibras, por exemplo, é o mais saudável. Mas, numa pré-prova, por exemplo, eu já oriento ao contrário. Sem digestos. Exatamente, porque a prova, o próprio exercício, a corrida, faz com que você tenha um movimento intestinal, o peristaltismo
peristaltismo aumentado. Sim. Então já tem uma tendência a ter vontade de ir ao banheiro, Claro. né? Junto com a ansiedade para a prova, porque eu corro também, né? Eu não sei porque a gente fica tão ansioso. A gente fica super ansioso, então já dá mais vontade de ir ao banheiro. E se eu consumo muitas É fibras verdade. antes no café da manhã, eu tenho uma tendência de parar no meio da prova com vontade de ir no banheiro. Então, por exemplo, numa refeição antes da atividade física, de uma prova longa, alguma coisa assim, eu já oriento a não consumir muita fibra, né? Então, muda um pouco a Sim, uma alimentação boa do dica. dia a dia Sim, claro. do pré-prova, pré-treino, né? Agora eu fiquei com uma dúvida que é besteira. Mas quanto tempo demora mais ou menos uma maratona? Não é besteira, não. Porque eu fiquei pensando em mim. Eu falei, Os putz, primeiros, os melhores do mundo fazem 2h03, 2h05. Então, mas daí pobres sabe o que eu mortais, pensei? Os pobres mortais. E se eu quiser fazer xixi, eles vão fazendo no caminho? Para e faz xixi. Já. Para e faz? Já Tem os aconteceu banheirinhos? com um amigo meu, quer dizer, eu, né? Já parei pra fazer É que é xixi. um amigo meu, Eu parei, aquela Homem tem história mais que- facilidade, né? mas tem banheiro, normalmente tem banheiro no percurso. Tá. Então você para e faz xixi no banheiro. Porque atrapalha, né? o Atrapalha, tempo. você perde tempo. No meu caso, foi até uma história engraçada. Eu fui correr a Maratona de Berlim, que é a maratona mais rápida do mundo e uma das mais bonitas. Ah, que delícia, né? E eu estava treinando aqui em São Paulo com calor e fui correr lá e estava frio, né? E eu bebi muita água, né? Eu bebi bastante água, vou beber água para não passar mal, tal. Bebi muita água. E aí chegou uma hora que me deu vontade de ir ao banheiro. E eu tive que parar para ir ao banheiro. Só que aconteceram algumas coisas. Primeiro, eu parei, eu estava correndo com um pelotão de umas 30 pessoas que queriam fazer X tempo. A hora que eu parei, esse pelotão foi embora, né? Depois eu tive que parar e perdi um tempinho. E aí a minha musculatura, eu já estava no quilômetro 30, a minha musculatura falou, chega, você já correu 30 quilômetros numa velocidade super boa. Os outros 12 eu praticamente me arrastei. Se arrastou. Começou uma outra corrida. Que A coisa. minha musculatura estava totalmente diferente, porque Saiu eu tinha do parado, ritmo. Saiu do ritmo, né? E eu tinha parado, tinha relaxado a musculatura, apesar de ter sido pouco tempo, né? E depois eu não consegui mais correr no ritmo que eu estava correndo. Então eu fiz a prova quase 10 minutos acima do que eu queria, né? O xixi te atrapalhou. Atrapalhou tudo, né? Então se for parar, para bem antes, Para da metade. Mas aquecendo ainda. vai antes da prova, né? É super importante. É bem comum, né? Mas é bem comum, tem banheiro no percurso, é normal isso. Tá. Mas Pensei nisso os agora. primeiros, dependendo do que, os primeiros não param, né? Sim. Os primeiros não param, senão você perde tempo. 3 horas dá pra aguentar, mas depende, é o que você falou, depende do tanto de água, né? Depende do tanto de água. Então tudo isso tem que ser estudado no treino, né? Agora, às vezes você treina no calor, chega lá tá frio. Muda um pouco. E a água, Vanessa? Porque tem tem que tomar, tem aquele mito, né? Tem que Tanto tomar de 2 água. litros de água por dia. Quanto que é o ideal de uma pessoa normal? Vai nem pensando tanto num corredor, vai. Eu acho que a teoria é linda, mas a prática para quem corre, porque é o que eu falo de novo, a individualidade. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não transpiro muito. Então, se eu tomar muita água durante o percurso, eu vou ter que parar para ir ao banheiro. E já tem pessoas que começam a prova, já encharcam a camiseta, né? E tudo a gente tem que avaliar a quantidade de acordo com a perda durante os treinos, né? Sim. Mas é individual, o que funciona para um, que às vezes precisa de uma reposição muito maior para os outros. Se eu tomar muita água, eu tenho que parar para ir ao banheiro. E Agora- tem um peso também, talvez. A pessoa toma muita água, por fica peso, mais pelo difícil. tamanho da pessoa, né? A gente avalia o tamanho da pessoa e a perda durante exercício, né? Perda de peso, porque as pessoas falsa a enganação de peso, né? Comecei a treinar, me peso depois, nossa, emagreci quase 1 quilo nesse treino. É água, né? Perdeu a água do organismo, então tem que ter essa reposição durante o exercício para que tenha performance também. Mas tudo tem que avaliar para que não atrapalhe. Se é um corredor de performance, você tem que pensar em todos os detalhes, né? Para não atrapalhar em questão de parar a máquina por falta de água no meio do caminho ou porque vai perder tempo querendo ir ao banheiro. Então, tudo tem que ser ajustado no treino, né? Tem que Não- fazer não um existe planejamento fórmula mesmo, mágica, Quando é lógico, quando o intuito é a performance, né? Sim, antigamente as pessoas não bebiam água durante a prova. E aí com calor, vai suando, vai se desidratando, né? Cai o desempenho. né? E eu vejo o pessoal às vezes correndo, meio-dia, naquele solão, eu falo, gente, essa pessoa é louca, né? Tem um horário melhor ou você gosta de correr também? Sim, na o melhor sua horário é o turma? horário que tá fresco, que o teu organismo tá descansado.
e que a temperatura está agradável. Agora, às vezes você não tem aquele horário, né? Sim. Então, o melhor horário é o que você consegue, né? E depende do lugar que vai ser a prova também, imagina, exatamente. né? Você também, se Vou você correr vai no deserto correr do no Atacama. deserto, não adianta você treinar meio-dia, só né? com temperaturas agradáveis. Você tem que tentar treinar também com temperatura. Não treinar muito puxado, treinar muito forte, mas tentar fazer uma aclimatação no clima adverso, né? Tentar traduzir ali o que você vai fazer, né? Eu faço muito, eu gosto todo ano, tem uma prova Bertioga Maresias, é uma prova que eu adoro, né? Que é em equipe e que é o dia inteiro correndo, dependendo do tamanho da equipe. Então, quando eu vou fazer um trecho que eu sei que vai ser por volta de meio-dia, 1h da tarde, eu encaixo nos meus treinos esses O treino nesse horários, horário. porque senão eu vou Em sofrer equipe, porque muito. cada um vai correndo num trecho, é isso? Isso aí sai de equipe... Bertioga, vai para Maresias ou Maresias Bertioga, né? Agora tem a... E deve ser bonito o visual também. Bonito. E aí a pessoa está acostumada a treinar só de manhã. Ela vai correr na hora do almoço, ela vai ter dificuldade. Sim, né? sim. Então, mas o ideal é treinar com a temperatura agradável. A gente tem mais uma perguntinha do pessoal de casa. Que dá tempo, né? Oi, meu nome é Amanda, eu faço faculdade de Educação Física na FMU e eu queria saber quanto tempo dura a preparação de um atleta para uma maratona de 42 quilômetros e quais os músculos devem ser focados no fortalecimento. Bom, a gente respondeu já que primeira demora um pergunta. tempo, tal, que E os músculos... às vezes vários anos. Músculos, principalmente membros inferiores, né? Músculos da postura, abdômen, lombar, sempre são muito solicitados, mas principalmente músculos de membros inferiores, quadríceps, posterior da coxa, panturrilhas. Você faz treinos específicos para essa musculatura ou é mais o tipo do treinamento mesmo? Não, faz treinos específicos para essa musculatura. Tá, além da corrida tem o treino muscular. Tem o treino muscular separado. Separado e dependendo do dia. Exato, Normalmente 2 sessões por semana de musculação para membros inferiores, separado do treino de corrida. Vanessa e Nelson, ó, foi muito legal Muito esse legal, papo, né? muito obrigado. Podia ficar um pouquinho mais, né? Mas acho. infelizmente acabou o nosso Mas tempo. vocês voltam, Vocês ok? voltam Com certeza. pra gente conversar mais Obrigado. um pouquinho. Obrigado pelo convite e obrigado a vocês que estão assistindo aí. Com certeza. Bem-vindos de novo. Obrigada. Muito obrigado a todos e até a próxima. Nos acompanhe pelas redes sociais.